Seja bem-vindo a mais um podcast da Multiweb TV. E hoje nós recebemos aqui a Tânia Lux, ela que é psicóloga. Tânia, muito obrigado, seja bem-vindo aqui ao podcast da Multiweb TV. Fico bem feliz de estar aqui novamente. E então vamos hoje estar aí conversando com o pessoal. É um prazer estar aqui. Esse programa Viva Melhor, ele é um programa que já tem quanto tempo, Tânia? Então, Marcos, ele é um programa relativamente novo. Nós estamos na segunda edição e ele surgiu, né, da minha percepção de que as pessoas têm uma necessidade de ter um conhecimento para aplicar na vida, para melhorar, para elas poderem lidarem com as situações. Então, ele surgiu dessa ideia, né? Sim, e geralmente quem participa? Então, Marcos, eu digo que o programa ele está aberto, né, às pessoas de modo geral, mas ele é muito indicado para pessoas ansiosas, que gostariam de lidar com a ansiedade e às vezes não quer fazer um tratamento direcionado para isso. Então, ele tem esse público que procura bastante. Sim. E em grupo ele se torna melhor, ele acaba contribuindo mais? Sim, Marcos, são 15 anos trabalhando com pessoas, com grupos, né? Então, assim, eu sou uma apaixonada por grupos. Quem me conhece sabe já do programa Pense Magro, Sim. grupos de ansiedade, então tenho grupos acontecendo em Trombudo Central. Por que eu acredito tanto no grupo, Marcos? Porque eu vejo na prática o quanto a pessoa ela pode se beneficiar. Porque o grupo ele está estruturado com 12 encontros e cada encontro eu já tenho a pauta, a agenda dos conteúdos que eu quero trabalhar. Então, às vezes, aquela pessoa que trabalha no individual, ela, né, às vezes ela pensa que ela vai ter mais privacidade ou algo nesse sentido. Mas o grupo, ele é como se fosse um curso. Então, o que acontece? A pessoa vai lá para aprender, para conhecer, para assistir às aulas. Sim. Mas ela acaba se identificando com o que ela vê lá. Porque no final das contas, Marcos, o que acontece? Os problemas, eles são muito parecidos. Né? Seja a ansiedade, ou seja a sobrecarga, ou seja o cansaço, ou seja travas no financeiro ou no relacionamento. Então, quando a gente vai abordando esses assuntos, as pessoas elas vão se identificando e aproveitando muito mais aquele conteúdo. Não sei se tu entende. Sim. E aí o que acontece? Quando eu vejo um exemplo, eu percebo assim, poxa, não é só eu que vivo isso. Eu começo a perceber, poxa, é natural. Né? O Marcos, a pessoa, o fulano também já passou por situações ou é muito parecido com o que eu passo. Às vezes, poxa, o que eu estou vivendo nem é tão difícil assim. Sim, e há muitos exemplos entre o próprio grupo. Há exemplos no grupo, mas a gente trabalha assim muito de uma forma geral. Sim. A pessoa ela não tem necessidade de contar nada, Sim, de qualquer situação, mas acaba surgindo. Sim. Então a gente trabalha já 15 anos com isso. Sempre digo que é do grupo, fica no grupo, então a pessoa pode ficar muito à vontade para ir fazer essas aulas. Mas há pessoas que acabam compartilhando. Sim, quando uma pessoa vê que é um ambiente seguro, porque é seguro, Sim. é terapêutico, é um profissional que está ali, né? Então a pessoa se sente segura para, às vezes, exemplificar ou sente até vontade de compartilhar, porque gera uma afinidade, né? Sim, sim. As pessoas acabam criando vínculo, amizade, enfim, né? E há pessoas que acabam repetindo muitas vezes até esse no grupo, Tânia? O programa, sim. O programa? Sabe, Marcos, se eu te contar, lá em Trombudo Central eu tenho pessoas repetindo pela 3ª vez o grupo. Olha só. Sim, porque nunca é a mesma coisa. Sim. O conteúdo acaba ficando, a gente vai aprendendo coisas novas, incorporando outras coisas, são novos exemplos, novas pessoas, e como faz tão bem, a pessoa sente o efeito daquilo, ela quer continuar. Porque eu digo assim, Marcos, antigamente se tinha um pensamento que a psicologia era para pessoas doentes. E hoje, Marcos, o que a gente vê? O programa e esse trabalho da psicologia está para quem quer viver para o mais, para quem Sim. quer se desenvolver. Quanto mais conhecimento a pessoa tem, ou quanto mais ela evolui, ela vai para um outro patamar. Então, a psicologia,
ela é muito funcional para a pessoa que quer se desenvolver, quer conhecer as forças, por exemplo. Sim. E quando ela entra em contato com esse conhecimento, né, quando ela consegue perceber, poxa vida, a psicologia me ajudou a ver um problema de uma forma diferente, ou tornar as coisas mais simples, eu quero mais disso. Ou eu consigo identificar uma trava, eu acabo vendo outra trava e eu quero evoluir, sabe? Então, o programa ele está bem destinado para pessoas que querem mais prosperidade, querem resolver problemas, querem ter relacionamentos mais funcionais, Sim. querem lidar com as suas preocupações. Então, nesse sentido, o grupo ele é muito mais rico do que fazer um atendimento individual. E muitas vezes há também muitas pessoas que acabam investindo mais. A gente fala na questão de bens do que na própria pessoa. Marcos, às vezes as pessoas, como eu posso dizer, eu já passei por isso. Às vezes eu penso assim, poxa vida, eu queria comprar aquele tênis ou aquela blusinha e quem sabe se eu comprar aquilo eu vou me sentir melhor, né? E eu digo que no final das contas, quando a gente se permite olhar para as nossas coisas e investir nisso, a gente vê que não tem preço se sentir bem. Sim. Não tem preço, às vezes, viver de uma forma mais leve. Então, eu vejo que é uma questão assim de priorizar o sentir, o estado de ânimo. Né? E eu vejo as pessoas com abertura para isso. Porque o que acontece, Marcos? Hoje, a nossa vida, de modo geral, ela está muito mais fácil do que foi para os nossos pais ou nossos avós, não é mesmo? Sim. Hoje a gente consegue ter um conforto a mais. Né? Se eu for comparar com as minhas avós, nem dá para comparar. Só que o que acontece, Marcos? Eu tenho percebido, as pessoas estão com poder aquisitivo maior, e a gente, de modo geral, a gente tem mais conforto, mais acesso às coisas, mas não estamos conseguindo usufruir do que a gente tem. Sim. Tem possibilidades mais, seja de viajar, de ter uma casa melhor, de ter uma estrutura de vida melhor, mas não estamos usufruindo. Então, por quê? Porque estamos cansados, sobrecarregados, às vezes estamos nos comparando, né? Estamos lá rolando o feed, comparando que a grama do vizinho é mais verde que a minha, ou às vezes até focando muito mais em eu preciso ter, ou eu preciso consumir, ou eu preciso. E aí o estar bem, né? Sim. Então, assim, eu vejo as pessoas abrindo para isso. Eu vejo as pessoas um pouco de resistência, ou às vezes não vê um caminho. A psicologia ela está aí para essas pessoas que estão com abertura. Não, eu vou priorizar estar bem, me sentir bem, né? E para eu poder usufruir do que eu tenho. Há muitas técnicas que você usa no programa Viva Melhor, Tânia? Sim, Marcos, eu fico bem feliz de falar sobre isso. Por quê? Porque o programa são 15 anos trabalhando com pessoas, né? Então, assim, foi faculdade, foi pós-graduação, foi outros cursos e formação. E eu pude, então, estar compilando, pegando as técnicas que eu vejo que mais efetivas são, né? Seja da terapia cognitiva, né? Comportamental, seja da inteligência emocional, seja da inteligência sistêmica. Então, eu digo que o programa ele é basicamente o alicerce dele, a estrutura é em 3 inteligências. Nós temos a inteligência cognitiva, que eu ensino as pessoas a entender como a mente funciona, porque a nossa mente ela é como um computador, né? Ela recebe a informação, ela processa, e a partir desse processamento eu vou me sentir mais feliz, ou eu vou me sentir mais triste ou mais preocupada. Sim. Né? No caso da ansiedade, só um exemplo, né, para Sim. entender esse viés cognitivo. No caso da ansiedade, o pano de fundo é o pensamento negativo, um pensamento sabotador de que coisas ruins vão acontecer. Né? Qual que é a emoção de fundo da ansiedade? É o medo. Então, o que acontece? A gente começa, né, a máquina, né, o pensamento começa, e se? E se eu não conseguir? E se não der certo? E se eu não melhorar? E se meu filho tem uma doença que não tem cura? Ou e se eu tenho algo ruim? Né? E se eu não tiver dinheiro para pagar as contas? Esse se faz com que eu fico tão pilhado que eu acredito como verdade o que é apenas uma hipótese. Sim.
É ou não é verdade? Quem disse que eu não vou conseguir? Quem disse que não vai dar certo? Mas eu acredito nessa hipótese de que eu não vou conseguir, então eu fico travada. Aí vem as crises de pânico, aí vem o apavoramento, eu começo a não ver uma saída, eu começo a sentir dores no peito, palpitação. Então percebe que o viés cognitivo é como a minha mente processa muitas vezes as coisas. E no programa a gente vai aprender a identificar esses gatilhos. Sim. E não só identificar, como também lidar com eles. Geralmente as pessoas, como elas detectam que elas têm ansiedade? Elas chegam e dizem, não, eu tenho ansiedade, eu vou procurar ajuda. Porque, né, você falou, né, são vários os pontos, né, mas como a pessoa identifica isso, a pessoa mesmo? Olha, Marcos, a ansiedade, ela sempre é acompanhada de muito sofrimento. Né? A pessoa realmente ela não vê uma saída, ou ela está sempre preocupada com as coisas, né? Não consegue relaxar, às vezes dificuldade para dormir, dor no peito, taquicardia, sudorese, sua as mãos, os pés, né? Não devido ao calor, então às vezes falta de ar, né? Então são várias características que tá por detrás da ansiedade, né? Aquela pessoa que às vezes trava, né? Ela tem. É o medo, como eu falei, né? Sim. A gente já viu falar medo de elevador, medo de altura, medo. Mas a ansiedade, ela é como se a pessoa tivesse sempre medo de que coisas ruins vão acontecer e ela não vai dar conta. Ela não vai ter recursos para lidar. Então ela vive tensa, né? Ela vive sempre com medo de que coisas ruins vão acontecer. E geralmente tem idade para isso acontecer ou não tem idade? Então, hoje a gente vê que a ansiedade ela já acontece na infância, né? A gente vê um alto índice de adolescentes, né, com ansiedade, mas ela também aparece no público adulto, até em idosos, né? Sim. A gente vê, depois da pandemia mesmo, foi um boom, assim, né, da ansiedade nas pessoas. Mas, Marcos, se tu me permitir, eu queria voltar Sim. para a estrutura, né? Então, eu falei do viés cognitivo, né? E tem o emocional, a inteligência emocional e a sistêmica, né? Ainda no cognitivo, a gente vai, no programa, a gente ensina as pessoas a identificar as travas. Aquelas travas que impedem de a pessoa viver uma vida mais leve, mais satisfatória, com mais qualidade de vida, né? Então, não só identificar essas travas, como também lidar com elas. Sim. Às vezes a pessoa se sente travado, né, no trabalho, ou se sente travado na vida, se sente travado às vezes no financeiro. Por exemplo, o viés sistêmico, a gente identifica isso, né? Qual é o padrão de comportamento disfuncional que eu repito que me faz ter esse comportamento, sempre esse resultado? Na questão financeira, às vezes o dinheiro parece que não chega. Ou quando chega, ele chega e vai embora. Sim. Né? Então, a gente trabalha também a relação com o dinheiro. Na visão sistêmica, que é o olhar das constelações familiares, né, a gente também consegue trabalhar essa relação com o dinheiro. Eu costumo dizer, o dinheiro ele vai ficar com quem cuida dele. Então, Sim. ele gosta de ficar com quem trata ele com bastante respeito, com bastante cuidado. E senão ele vai embora mesmo. Sim, né? eu tenho aqueles, né, às vezes assim, trabalho e cadê o dinheiro, né? Uhum. Então acaba tendo esse ensinamento. Porque é até um apontamento sobre isso que tu faz, né? Porque o dinheiro ele chega ele é uma energia de troca, né? Sim. Eu troco a minha vida, o meu tempo de vida pelo dinheiro. Só que às vezes o dinheiro vem e eu não dou toda atenção, ou não me programo, ou eu não tenho um cuidado com essa vida que eu troco. Sim. Então ele não vai querer ficar. Há muitos depoimentos, Tânia, de quem participa após esse programa? Temos vários depoimentos assim, de pessoas que sentiram que estavam fora do lugar, por exemplo. Sim. É um dos exemplos que mais vem assim. Poxa vida, Tânia, como eu percebi algumas posturas dentro da minha vida, ou dentro do meu relacionamento, que impedia de eu prosperar, ou que impedia de eu viver melhor. Porque sabe, Marcos, uma coisa que acontece? A gente anda muito distraído.
A gente anda muito ocupado com coisas que não nos diz respeito. Sim. A gente às vezes está querendo cuidar dos nossos pais, por exemplo. A gente às vezes fica querendo cuidar de coisas que é do marido, responsabilidades que não são nossas. Ou querendo cuidar de situações que nós temos que deixar que a pessoa resolva. Sim. E tem pessoas que às vezes é como um imã, né? Fica puxando para si, puxando coisas. Então, assim, ó, quando eu quero cuidar do meu marido, por exemplo, ou eu quero cuidar do meu esposo, resolver coisas para ele, eu estou deixando de focar, eu estou deixando de cuidar de mim. E eu estou fora do meu lugar. Se eu não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo, não é? Sim. Ou vice-versa, né? Isso, ou vice-versa. Mas quando eu saio do meu lugar, eu deixo de direcionar minha força para aquilo que é importante para mim. Então eu adoeço porque a minha energia está indo para outros lugares. Sim. Eu fico cansada, sobrecarregada, estressada. Então eu não vou ser uma boa mãe, eu não vou ser uma boa esposa, eu não vou ser nenhuma boa profissional, porque a minha energia é como se fosse gatos de energia, né? Sim. E as pessoas, Marcos, às vezes não percebem isso. É algo tão comum, acontece tanto e as pessoas não se ligam. Então, dentro do programa, a gente ensina a pessoa a ficar no seu lugar de força. E aí você falava, até chamou a atenção, a questão da tecnologia, a gente fala hoje na palma da mão o celular, acaba atrapalhando muitas vezes também? Olha, Marcos, eu vejo que tem muita facilidade aí, mas desde que tenha um bom uso, né? E desde que aquilo não sirva, por exemplo, como uma fuga ou uma distração, Sim. né? Porque a gente vê muitas pessoas, às vezes, ali se comparando, e isso está sendo muito doentio, Sim. ou até se distraindo, né? Porque porque para tu ficar ali meia hora, 40 minutos, isso é uma coisa muito simples. Passa rápido. De novo, a minha energia, se eu estou ali, né, Sim. distraída, eu também acabo deixando de usar essa minha força intuitiva, ou a minha criatividade, ou a minha energia Sim. mesmo, para aquilo que realmente importa. Tendo um bom uso, acho que a gente tem muitos ganhos, né? Sim. Não tem volta e é algo que trouxe muita facilidade também, muita coisa boa, né? Na sua experiência, através do programa Viva Melhor, surge muitas, assim, podemos falar até novidades quanto, né, a vários fatores? Não entendi a tua pergunta, Marcos. Na questão do programa, assim como a gente falou do celular e tantas outras questões das pessoas compartilhar, às vezes novidades para você mesmo, eu falo num geral, assim, né? Olha, no programa a gente costuma criar um grupo, que é um grupo para conteúdos, né? Sim. Então ali a gente compartilha muitas coisas, acaba surgindo muito conhecimento, muita coisa que vem agregar, Sim. né? Então, com certeza vem esse viés que aí a tecnologia ajuda, né? Sim. Tânia, hoje quanto tempo você está atuando na psicologia? Vai para 15 anos, né? Trabalhando com grupos, desde que eu me formei, então eu trabalho com grupos e trabalho com clínica, né? Que é o atendimento individual. Palestras, treinamentos, enfim, essa caminhada já tem um percurso aí. Sim. Há um direcionamento para determinada área ou são várias áreas? Olha, o meu público maior é adultos, né? Sim. Mas o mais voltado para o atendimento clínico e grupos. Os grupos, eles são voltados para o desenvolvimento pessoal, né? Seja o grupo de ansiedade, seja o grupo, né, que é esse programa Viva Melhor. Então, meu trabalho hoje, ele se divide entre grupos e atendimento individual. E hoje, qual que é a maior procura hoje? Se eu pudesse dizer o que mais aparece, questões voltadas para ansiedade e relacionamentos. A gente vê uma crise nos relacionamentos de modo geral, né? Olha só. E um aumento mais significativo para pessoas até que convivem mais tempo, né? Há um tempo atrás, e não tão distante, eram mais dificuldades nos mais jovens, né? Hoje a gente vê 40, 50 anos de casado e, né, vindo a hipótese de divórcio e tal, Puxa. nesse público mais adulto. Tem aumentado isso? Tem aumentado. E tem uma explicação para isso? Olha, Marcos, são vários aspectos, assim, são N fatores. Eu vejo que
São várias circunstâncias, até esse mundo talvez mais acelerado, a qualidade de tempo ser menor, talvez pode ser algo que atrapalhe. Eu acho que a corrida frenética também, em busca do mais, em busca de mais trabalho, mais, conquistar mais e sair um pouco do foco da essência, eu acho que são fatores que contribuem. Sim. E geralmente a pessoa ela procura a ajuda para realmente conseguir se separar ou para continuar o casamento? Olha, eu vejo muitas pessoas que chegam no consultório e falam, sabe, tem até aquele ditado, né? Sim. Eu não sei se eu caso ou compro uma bicicleta. Sim. E hoje está mais, eu não sei se eu separo ou compro uma bicicleta, né? Eu vejo que as pessoas vêm muito às vezes está muito tempo com essa hipótese da separação, Sim. né? Então, mas vem muito também para melhorar o relacionamento. Eu acho que um casal que prospera, um casal que está eu digo que casais inteligentes prosperam juntos, né? Então, Sim. assim, vem muito também para trabalhar as questões e não querem separar, sabe? Eu acho que tem muita possibilidade, né? Eu sempre digo assim, ó, tem uma vida inteira para separar. Vamos ver o que dá para fazer. Sim. Na grande maioria, Marcos, eu vejo que a pessoa não precisa um novo caminho, mas uma nova forma de caminhar. Sim. Há uma porcentagem das pessoas que procuram, né, nessa questão do casamento que se consegue reverter ou não? Uma porcentagem, Olha, assim, na sua análise? eu não tenho um número para Sim. dizer, mas na minha experiência eu percebo assim, ó, que muitos casais que retomam, a maioria dá certo. Sim. Porque é muito comum, às vezes a pessoa até separa, fica um tempo separado e decide voltar e aí busca ajuda, né? A grande maioria dos que voltam é positivo, é funcional. Tem casos que às vezes não é funcional, que o melhor que se pode fazer é uma boa despedida, né? Sim. Com amor, com respeito ao que foi. Mas eu vejo que a grande maioria precisa de uma nova forma de caminhar e não de um outro caminho. Geralmente a pessoa que ela pensa, às vezes eu falo assim, 1 ano, 2 anos ou mais tempo, ela vai pensando até, né, procurar, no caso, eu falo aqui a Tânia, para ter uma orientação sobre o casamento, se separam ou não separam, ou criar essa coragem também? Eu vejo que as pessoas às vezes demoram muito para buscar Ajuda. ajuda, né? Eu acho que muito se evitaria se buscasse. Por isso que eu bato tanto na tecla, né? O programa Viva Melhor, ele é para pessoas que querem melhorar, que é para quem quer expandir, Sim. né? O programa, eu busquei, Marcos, técnicas da terapia cognitiva, técnicas da inteligência emocional, técnicas da constelação sistêmica familiar, para que a pessoa possa, de fato, identificar padrões de vida que está sendo disfuncional. Sim. Porque, assim, ó, Marcos, tem um aspecto que às vezes a gente não percebe, mas quando eu tenho um padrão comportamental disfuncional numa área da minha vida, normalmente as outras áreas já estão atingidas ou eu pratico aquele mesmo padrão em outros contextos. Sim. Então, tendo observado isso, né? Por exemplo, tem a tríade, né? Dinheiro, relacionamento e poder pessoal está totalmente interligado. Então, quando está disfuncional num campo da vida, ele vai ser disfuncional nos outros também. Sim. E eu vejo, por isso que eu vejo tanta beleza e tanta assertividade nesse programa, porque a gente olha para um âmbito geral da vida. A gente olha para os relacionamentos, a gente olha para o pessoal, como eu estou, né, em termos de ânimo, em termos de humor, em termos de energia, em termos de foco. Então, desde o poder pessoal, os relacionamentos, a minha relação com o dinheiro, então ele está bem estruturado. Eu diria que é o que eu, enquanto psicólogo, acredito que todo mundo na vida tinha que ter aprendido. E há casos que marcou muito você na sua trajetória até o momento? Nossa, tem muitos. Tem várias situações assim, né? E a gente percebe que às vezes a pessoa ela precisa daquele start, ela precisa às vezes se dar conta que tem algo para ser curado. Sim. Porque veja bem, Marcos, eu não vou tratar
aquilo que eu nem sei que eu tenho. É ou não é verdade? Sim. E às vezes a gente não tá bem, não tá legal, mas aquilo tá tudo muito nebuloso. Eu não sei o que fazer com aquilo. Eu tenho vergonha de me expor para as pessoas, ou eu tenho, não sei aonde buscar ajuda. Eu não quero tomar remédio, porque eu não quero ficar. Às vezes a pessoa tem medo de ficar viciado, ficar dependente. Sim. Então, assim, às vezes ela não vê uma saída. E eu digo assim, por isso que o programa, com um profissional é diferente do que tu contar algo para um amigo Sim. ou com alguém que gosta de ti. Porque o olhar profissional, ele está ali não para te julgar como certo ou errado, ele não está ali para comparar com ninguém, ele está ali como um olhar profissional que vai te fazer, eu digo que a gente valida, né? Sim. Eu mesma, eu vou em psicólogo, e eu acho fantástico, eu sou apaixonada por isso, né? Eu preciso que a minha psicóloga valide. Olha, Tânia, isso que você está sentindo, isso não está dentro, não é natural, não é normal. Você precisa olhar para isso. Sim. Ou talvez ela vai validar e ela vai dizer assim, ó, poxa, Tânia, diante da circunstância do que tu está vivendo, é esperado tu sentir isso. Está dentro de uma normalidade tu estar assim. Isso não vai durar para sempre, isso vai mais um pouco, você vai precisar buscar desenvolver alguma estratégia, vai precisar usar alguma força, vai precisar buscar ajuda, né? Ela vai me mostrar outros caminhos. Então, o papel do psicólogo é validar. Poxa, dentro do contexto que tu vive, é natural sentir isso ou não é natural sentir isso? E essa é a grande diferença do profissional para um amigo, para um conselheiro, para um irmão. O irmão, às vezes, vai olhar com viés de emoção ou com um olhar de julgamento. Sim. Por exemplo, numa questão de relacionamento, às vezes vai ficar com raiva da pessoa que às vezes te magoou ou vai, né, dar um juízo de valor. E o psicólogo não, ele está lá para te ajudar a resolver problemas. Então perceba que nisso tudo que eu te falo, nós não estamos falando de doença. Nós estamos falando de postura de vida. E há pessoas que acabam, às vezes, até criando doenças que não têm? Sim, às vezes a pessoa, ela até acredita, né, que ela tenha uma doença, ou ela acredita que aquilo seja patologia, quando na verdade às vezes é uma postura de vítima. Sim. Às vezes é uma postura, eu digo a postura de vítima é quando eu me apaixono por sofrer, né? Ou eu me coloco naquele lugar de que é o outro causador e eu não olho para dentro. Sim. E o convite do programa Viva Melhor é que você possa olhar para dentro, que você possa, porque eu acredito muito, Marcos, que a saída está dentro, né? Sim. Eu já estou aproveitando aqui nesse podcast para, né, saber um pouquinho mais da Tânia. É uma curiosidade minha também, como é que é o dia a dia de uma psicóloga? Poxa vida. O dia a dia é como um profissional, qualquer outro profissional. Eu digo, a gente é ser humano, a gente também tem problemas, a gente também tem situações para resolver. Dizem, né? Dizem alguns cursos aí que não é a gente que escolhe a profissão e é a profissão que nos escolhe, né? Então, a gente tem todo uma preparação para olhar para o cliente com um olhar de força. Sim. Né? Hoje, Marcos, quando eu vou atender alguém, uma das primeiras posturas que eu adoto, eu olho para aquela pessoa com a força que ela tem nela. Poxa, ela tem pai e mãe, ela está viva. Então, ela tem uma história, ela tem uma bagagem, ela tem força ali. E, às vezes, até as pessoas, o que elas precisam é que alguém mostre, você tem força, você tem potencial, você tem... E a psicologia, ela é uma ciência, eu acho que tão fantástica, porque ela faz com que a gente busque, vem com esse olhar. Sim. E, às vezes, quando a gente faz a pessoa lembrar, poxa vida, você já enfrentou isso, você já deu tantos passos, então você é capaz, você tem habilidades. É lógico, a gente vai desenvolver algumas habilidades, ou a gente vai identificar, mapear quais são essas forças. A maioria das pessoas desconhece essas forças, Marcos. Tânia, eu fiz um curso na pandemia, um curso online
da psicologia positiva, por exemplo, e eu entrei em contato com tecnologias novas que vêm, né, testes novos, Sim. e eu mesma, né, estou com 39 anos, eu pude entrar em contato com as minhas forças que eu desconhecia 2, 3 anos atrás. E a partir do momento que eu comecei, então, a botar em prática mais essas forças, eu vejo quanto mais eu resolvo problemas com mais facilidade. Então, como é que é o meu dia a dia? É um dia a dia normal, como de Sim. qualquer pessoa que sai para trabalhar, mas quando eu olho para o meu paciente, eu me sinto muito feliz de poder ser essa condutora, essa prof, né? Porque Sim. eu me vejo, o lugar de um profissional da psicologia é um lugar bem pequeno. Bem pequeno. A gente não é nem melhor nem pior que o cliente, a gente está no mesmo nível, Sim. porque também somos seres humanos, né? Então, eu fico feliz quando eu posso, então, provocar aquela pessoa. Se eu puder provocar ela no sentido de ela reconhecer o que ela não via de bom, ou de ela reconhecer que ali tem algo para ser trabalhado, então isso me deixa bem animada. Os avanços na psicologia, na sua avaliação, ano a ano que vai passando, aumentou bastante, melhorou bastante? Nossa, muito, 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 Marcos. E cada vez vai mudando mais? Sim, eu vejo assim, ó, são nesses 14 anos formada. Eu me formei em psicologia, depois eu fiz uma pós-graduação em gestão de pessoas e psicologia organizacional. Fiz uma formação recentemente em constelações sistêmicas familiares, que são caminhos diferentes da psicologia, mas é uma inteligência sistêmica que traz um olhar para posturas. Fiz uma formação em psicologia positiva e eu vejo que muito mais conteúdo, muito mais ferramentas está surgindo. Só para tu ter uma ideia, no Brasil a psicologia chegou em 1960, 1970. Então, olha como ela é recente aqui. Ela é uma ciência nova. E como toda ciência vai desenvolvendo, vai buscando mais e mais ferramentas, né? Sim. E no campo do comportamento, Marcos, se a gente for olhar o comportamento, por exemplo, do consumidor, mudou muito, né? Nós mudamos muito, nosso comportamento muda, a tecnologia fez a gente avançar, a tecnologia trouxe muitas mudanças. E na psicologia não foi diferente. Ela também está com novas tecnologias, ela está com testes mais apurados, mais fidedignos e trazendo novos conhecimentos. Então, assim, eu, apaixonada por essa área, eu vejo assim, eu estou direto fazendo curso, Sim. buscando, né, trazer a inovação também, trazer coisas novas. Eu vejo que, se for para resumir, Marcos, eu vejo que a gente está mais acessível. Eu acho que essa é a palavra. Sim. Mais prático, mais eficiente, porque veja bem, como tudo está mais rápido, né? Outro dia eu estava conversando com um agricultor e ele disse assim, só um exemplo que me veio agora, né? Sim, que bom. Ele disse assim, olha, Tânia, antigamente a gente ia engordar um boizinho, levava às vezes 3, 4 anos para ele estar bom para carnear. O que hoje, em 1 ano e 2 meses, o boizinho já está pronto para o abate. O que ele quis dizer? Tudo está mais rápido. Sim. O milho que antes, hoje se produz muito mais com o transgênico, com as tecnologias, né, de adubação e tudo mais. Então, tudo está mais rápido. Sim. Tudo está. E eu vejo que dentro da psicologia, a gente também consegue hoje ser mais assertivo ou trazer mais ferramentas para o cliente. E o programa Viva Melhor, eu digo que ele também surgiu disso, Marcos, porque eu, enquanto profissional, eu senti uma necessidade de entregar para o meu cliente ferramentas, mais ferramentas de uma forma mais rápida. Então, eu digo que fazer o programa Viva Melhor é fazer 30 consultas em um programa. Sim. Porque a gente foi buscando essas ferramentas. E eu sinto como uma obrigação. Eu preciso entregar isso para as pessoas. Eu estou aplicando na minha vida conhecimentos e coisas que eu aprendi agora, Marcos, na Sim. pandemia, coisas que a faculdade não me trouxe. Então, eu vejo assim, de que forma eu poderia trazer isso para as pessoas de uma forma mais acessível?
porque convenhamos, e eu preciso ser honesta, nem todo mundo tem condições de fazer uma sessão com psicólogo a cada semana, ou a cada 15 dias, ou até uma por mês. Às vezes o orçamento não permite isso. Sim. Eu pago a consulta de psicologia e eu sei que eu preciso ter uma fatia do meu orçamento para isso, que às vezes nem todo mundo tem essa possibilidade. Sim. Então, eu quis trazer para a população muito conhecimento de uma forma mais acessível, entregando no programa as principais técnicas, né, da psicologia cognitiva, da inteligência emocional e da inteligência sistêmica, para que ela possa, de fato, aplicar na vida e viver melhor. Então, daí a ideia do programa, o nome, né? Sim. Viva Melhor. E a valorização da sua profissão? Olha, Marcos, eu acho que o valor está na gente. Sim. Porque eu vejo assim, ó, são coisas diferentes, né? Tem coisas que têm preço e tem coisas que têm valor. Então, eu vejo a psicologia, eu dou valor para a psicologia à medida que a psicologia também trouxe valor para a minha vida. Sim. É uma coisa que eu sempre deixo bem claro para os pacientes, né? Uma das coisas que eu gosto, inclusive, de compartilhar. Eu, Tânia, sou de pele e osso. Então, eu sou humana, eu também preciso. E a psicologia trouxe muito valor para a minha vida. Eu, Marcos, eu não tenho vergonha de expor. Já tive crises de ansiedade muito forte, já fiz uso de medicação para ansiolítico durante anos na minha vida. Agora deve estar fazendo uns 5, 6 anos que eu fiz o desmame da medicação e eu fico com o atendimento da psicologia. Então, eu digo que não tem preço quando tu aprende a lidar com aquele sintoma que vai ser frequente. Porque, por exemplo, a ansiedade, né? Eu sou uma pessoa ansiosa. Eu não vou ser uma pessoa zen para o resto da vida. Sim. Uma vez que eu sou acometida disso, eu preciso aprender a lidar com isso. Então, quando se fala em valorização do profissional, eu digo assim, ó, o valor está no resultado que a psicologia traz. Hoje eu vejo assim que as pessoas estão tendo um pouco mais esse olhar para o valor do que é se sentir bem. Sabe, Marcos? Porque eu pagar, sei lá, 200, 400, 600 num tênis. Se ele me traz um valor, por exemplo, eu fiz uma cirurgia de joelho recentemente, início do ano, né? Sim. Então eu precisei adquirir calçados que pudessem tirar o impacto do meu joelho. Olha só. Então eu passei a comprar um calçado muito mais caro, 3, 4 vezes talvez mais caro do que um calçado que eu usava. Mas eu penso assim, que bom que tem uma tecnologia, Sim, que bom pode que tem usar. um calçado que tira o impacto do meu joelho, eu posso viver melhor. Então, eu não me importo de pagar mais Sim. por aquele calçado que me ajuda a viver melhor. Então, eu vejo que a psicologia, eu dou muito valor, porque eu vejo o quanto favoreceu a minha vida, né, investindo nisso. Como você analisa, até quero aproveitar essa oportunidade, a psicologia no setor público aqui da nossa região? Precisa melhorar mais? Ter um investimento maior? Olha, Marcos, eu vejo que hoje já se tem mais profissionais do que se tinha, né? Mas eu vejo que ainda precisa ter uma estrutura melhor, porque a necessidade está aumentando muito. Eu acho que tem muita demanda ainda, e eu vejo assim, ó, Marcos, aí vai uma opinião, né, profissional, mas também aquilo que eu acredito. Eu gosto de pensar num caráter preventivo, porque vamos pensar assim, ó, quando se tem programas de prevenção, a gente previne de que o quadro né, piore. Sim. E eu vejo que a psicologia ainda está tendo como né, na região, e isso é de modo geral, e isso não é uma crítica destrutiva, mas sim construtiva, Sim. como a maioria das situações, se tem às vezes aquele olhar de tapa-buraco, né? A pessoa está em crise, então vai procurar um psicólogo. Mas por que não promover um programa, por exemplo, de a pessoa ter o manejo das emoções? Sim. Identificar, saber lidar com as emoções. Isso já tinha que vir lá na escola, no meu ponto de vista. Eu aprendi manejo de emoção
depois de 30 anos, o que Sim. é uma inteligência emocional, o que são emoções. Então, assim, no meu olhar, eu penso que né, as gestões, elas poderiam, de repente, ter um olhar de caráter mais preventivo, que a psicologia pudesse ser colocada em prática com esse olhar, e não só depois de uma doença. Porque, Sim. Marcos, eu vou ser bem E sincera. não há uma mudança, eu falo, na região ainda, nesse sentido que você fala. Eu vejo avanços. Eu vejo que a psicologia ela ainda ela tá ganhando espaço, mas ainda na visão de saúde e doença. Ainda a psicologia como atendimento clínico para quem tem depressão, Sim. atendimento clínico para quem tem ansiedade. Mas, por exemplo, Marcos, eu vou ser bem aberta. Eh, a psicologia ela é muito mais efetiva para quem quer se desenvolver. Sim. Porque, por exemplo, lidar com sintomas é importante? Mas eu só consigo lidar com os sintomas se eu estiver estabilizada. É ou não é verdade? Sim. Então, às vezes precisa da medicação, por exemplo, para estabilizar, né? Então, por isso que eu acredito que ela ainda poderia ser mais efetiva se tivesse programas de prevenção, programas de desenvolvimento, programas que pudesse ensinar técnicas e estratégias quando a pessoa está bem e não quando ela está numa crise, por Sim. exemplo. Hoje as pessoas estão mais felizes, na sua avaliação? O conceito de felicidade, essa pessoa, né? O conceito de felicidade, eu acho que é uma coisa que é muito variável. Eu vejo que as pessoas não estão usufruindo tanto do que têm. Sim. Agora, né, dizer que elas estão mais ou menos felizes, eu vejo as pessoas mais, na minha opinião, o meu público, né? Eu vejo as pessoas muito mais cansadas, muito mais sobrecarregadas. E às vezes deixando de perceber que a felicidade também está nesse caminho. Também está no meio, às vezes, do caos, também tá no meio da dificuldade, né? Sim. Então, esse é o que eu percebo, né, nesse aspecto. Antes da gente finalizar aqui, Tânia Lux nunca pensou em ingressar na política? O meu trabalho é também político, Marcos. Sim. Porque eu acho que eu diria assim, ó, quando eu convenço um paciente, né, que ele precisa cuidar dele, isso não deixa de ser, né, um Sim. trabalho persuasivo ou, enfim, na política puramente, eu acredito que eu sou uma boa psicóloga. Sim. Mas já pensou E, em ser olha, candidata? Não? não me passou pela cabeça, não. Eu vejo que, quem sabe um dia, mas nesse momento eu vejo que a minha missão aqui O foco é o é trabalho. diferente, Nós queremos agradecer hoje com a gente aqui no nosso podcast da MultiWeb TV, a Tânia Lux, psicóloga, falando desse programa Viva é Melhor, tão importante, né? E há limite também, Tânia, de vagas? Sim, Marcos. Nesse momento eu estou abrindo turma apenas em Salete, né? Uhum. E já tive em outros lugares, mas nesse momento eu estou abrindo turma para Salete. A gente tem um número limitado de vagas. Quem pode participar? Pessoas acima de 14 anos, até idosos, né? Sim. Então, ele, tanto para homem quanto para mulher. Existe essa indicação, então, para pessoas que sofrem de ansiedade, para a gente trabalhar, né, olhando bastante para isso. Mas também, cada fase da vida vem os desafios, né? Sim. Seja relacionamento, seja até pós-aposentadoria, por exemplo, mudança de carreira, tem tantos aspectos né, que podem ser olhados. Então, é indicado para casais também, é bem indicado para casais. Nessa última turma a gente teve vários casais e eu vi uma resposta bem positiva para quando... É aquela frase que eu já falei antes, né? Casais inteligentes prosperam juntos. Sim. Então, vai havendo trocas e eu digo que quando um dá um passo, ele está num patamar e se o outro está junto, é mais fácil de evoluir, de caminhar junto, né? Sim. Então, tem essa indicação para casais também. Dúvidas pelo telefone, com WhatsApp? Sim, Marcos, para tirar dúvidas ou para se inscrever, para Sim. participar, porque já começa na segunda-feira. Sim. Então, se você sentiu que esse programa pode fazer diferença na tua vida,
se inscreve logo, né? Porque já começa na segunda-feira. É um encontro por semana, sempre nas segundas-feiras à noite, das 7 às 8 horas. Sim. Então ficou um horário bom, né? São 12 encontros. Então toda semana, das 7 às 8, às segundas-feiras, no meu consultório em Salete. O número 984-350028? Isso. Eu peço para fazer contato via WhatsApp, porque muitas vezes eu estou Sim. trabalhando, não vou atender, né? Ou estou fora de área. Então, para mais informações ou inscrições, é nesse telefone, Sim. né? No 84350028. Tânia, muito obrigado. A gente agradece, né, por você trazer toda essa explanação e esse seu conhecimento também. E fica aqui o espaço para sua mensagem. Ok. Eu quero agradecer, né, a oportunidade e reforçar o convite. Aproveita, né, eu diria assim, aproveita a oportunidade de estar aqui perto e se permita cuidar de si, porque às vezes a gente olha para o outro, cuida do outro, principalmente as mulheres têm uma tendência ainda maior, né? Se preocupar, colocar em primeiro plano, às vezes, a casa limpa, o filho, né, arrumadinho, né, tudo, e aí, por último, ela. Então, eu diria assim, tem essa postura de se permitir cuidar de si. E o programa Viva Melhor está aí para entregar um conteúdo de qualidade, de forma segura. Não é um conteúdo de internet, é um profissional que está ali 15 anos no mercado, 15 anos se especializando. Então, é um conteúdo seguro, prático, dinâmico e que pode colocar em prática no dia a dia de forma acelerada. Então, eu ficarei muito feliz e muito honrada, né, com a participação. Agradecemos hoje aqui com a gente, em mais um podcast da Multiweb TV, a Tânia Lux, psicóloga, né, trazendo sobre este grande programa que é o Viva Melhor. O telefone para contato 984-350028. Nós agradecemos a todos que estiveram acompanhando mais um podcast aqui da Multiweb TV.